Fala, minha gente, tudo bem? Assim, o título do vídeo é bem autoexplicativo. A crítica marxista da religião. E para isso nós vamos ler então um artigo científico de minha autoria, publicado pela revista Polimateia, e que você pode ler na íntegra ou baixar no seu celular, computador ou aparelho de sua preferência, no link que está na descrição desse vídeo. Nessa descrição você também vai encontrar outras maneiras de apoiar o meu trabalho. Por exemplo, fazendo os cursos que a gente oferta lá na Hotmart, incluindo o curso de Marx e Religião, que já tem 2 módulos, além da campanha do Apoia-se, ou mesmo a chave do Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, e antes de começar o ano, antes de se endividar, você quer dar uma força pro meu trampo. Dá uma olhadinha lá. E não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, porque a nossa meta é trazer a boa nova todo dia útil até a vitória final. Mas ainda não é o fim desse vídeo, então vamos ler o texto. Bora lá! Cá estamos, minha gente, então vamos lá, mas antes de qualquer coisa, uma dica. Olhe as referências bibliográficas desse artigo, mas não só desse, de um tema que lhe interesse. Dá uma olhadinha, vê quem são os autores, as autoras, as referências utilizadas para construir o texto a respeito do tema. Vê se tem sentido o que está sendo utilizado com o tema proposto e, mais do que isso, enquanto eu apresentar a argumentação e fizer citações, elas têm que ser elementos para fazer com que o pensamento que eu estou desenvolvendo tenha sentido. Uma citação pela citação, ela não pode ser a argumentação. Citação não é a argumentação. Repita comigo. Citação não é a argumentação. Dentro de uma construção de um argumento, pode-se citar e se cita. Seja um documento, por exemplo. Eu posso usar alguns textos desses como documentos, como uma verificação documental. Assim como eu posso utilizar alguns textos desses para a construção da minha base teórica. Mas isso tem que estar claro. Olha, isso aqui é a minha referência para construir a minha base teórica. Não pode ser um argumento utilizado como de autoridade. Ou pior do que isso, o que o pessoal tem feito, que é utilizar um texto fora de contexto para ser pretexto. Texto fora de contexto é pretexto. E isso é utilizado à torta e à direita, especialmente à direita, para poder fazer valer umas ideias aleatórias aí. Então, se está a fonte lá, você pode, caso considere que eu esteja falando groselha, verificá-la, criticá-la e ver, meu Deus do céu, que interpretação chuleca esse menino fez. Não tem problema, mas tem que olhar a fonte, tem que ver isso. Caso você esteja ouvindo um apito ao fundo, é porque eu tenho uma criança em férias escolares por aqui. Então, dentro de 34 metros quadrados, nós não temos muito espaço para garantir uma gravação pura e simples. Deixa a criança feliz. Vamos lá, minha gente. O texto, o título dele é Contribuição para uma Teoria Marxista da Religião, ou seja, a minha proposta de tentar contribuir com essa discussão, ou com esse campo que seria a crítica marxista da religião. A gente vai fazer o quê? Algumas considerações nesse artigo sobre o aspecto, o critério e a estrutura de uma teoria crítica da religião ou a partir da religião. Porque, em última instância, a gente vai ver como Marx faz a crítica da religião e vamos tentar encontrar qual é a sua estrutura, né? A gente quer saber quais são os aspectos principais, quais são os critérios para fazer a crítica da religião e, mais importante para mim, é, ao final, chegar no resultado da estrutura da crítica, um modo de pensar criticamente o fenômeno religioso. Beleza? Bastante coisa. Bem, pulemos o resumo por enquanto, que eu acabei de meio que resumir a minha proposta, aqui apresentando para vocês, e vamos direto para a leitura. Ó, introdução! Na sociedade liberal moderna, a religião aparece como um problema. Aqui é uma tese, estou aqui apresentando ela. A tese é, na sociedade liberal moderna, a religião aparece como um problema. Aí você tem que se perguntar, por que é um problema na sociedade liberal moderna para esta tese, essa afirmação aí tão categórica? Vejamos qual é o seu problema. A perspectiva progressista que vislumbra a superação de determinadas relações religiosas enfrenta diariamente a realidade histórica de permanência e manutenção dessas relações. Esse é o primeiro aspecto do problema. Ou seja, se por um lado se vislumbrou a superação das relações religiosas pelo desenvolvimento das ciências, da secularização, de um projeto moderno, por outro, parece que essas relações religiosas se mantêm, persistem, ou pior ainda, talvez aumentem. Mas eu não coloquei aqui que aumentou, só falei que permaneceu e houve manutenção das relações religiosas. É claro que você pode dizer, mas veja, as causas são isso. Mas agora eu não estou falando das causas, eu estou falando, esse é um aspecto de um problema. Há um projeto que pretende ou pretendeu superar relações religiosas, de um ponto de vista progressista. Contudo,
Ao passo que tenta fazer isso, na realidade efetiva, essas relações se mantêm. Esse é o fenômeno que aparece e é o problema que eu estou chamando a atenção, um aspecto do problema. É claro que agora você pode, com pensamento científico, querer avançar e falar, mas quais são as causas? O que faz com que essa situação indeterminada, esse problema apareça dessa maneira? Aí sim, vamos discutir as causas, construir uma pesquisa e tal. Mas o problema é, quis-se, ou quer-se ainda, não sei, superar as relações religiosas dentro de uma perspectiva progressista, moderna, liberal, contudo, as relações religiosas se mantêm. Beleza? Esse é um aspecto do problema. O outro aspecto é, ao mesmo tempo, do ponto de vista liberal moderno, é preciso que esteja garantido o direito de liberdade religiosa, compreendido de modo privado como uma questão de escolha e preferência individual. Ao mesmo tempo que eu quero superar essas relações, do ponto de vista liberal moderno, eu tenho que garantir o direito das pessoas de ter essas relações religiosas. Outro aspecto do problema. Outro aspecto de uma contradição. Contradição aqui é uma coisa que nós devemos trabalhar e não dizer, olha, então é negativo. Trabalhe, gente. Perceba, olha, queríamos superar, não superamos. Isso é um aspecto do problema. Parece que se mantém as relações religiosas. Ao mesmo tempo que há o projeto liberal progressista de superar a religião, parece que eu tenho que garantir o direito das pessoas serem religiosas. Ao mesmo tempo. Essas coisas trazem problemas a serem resolvidos. Contradições. É um problema, é um fenômeno. Estou descrevendo. Por isso que a tese inicial é a religião para um projeto liberal moderno aparece como problema. E agora eu estou descrevendo qual é esse problema. Construção de um argumento. Muito importante, muito importante. A gente tem que sacar como faz isso, tá? Claro que eu não estou lendo esse texto aqui para ser doutrinário. Estou querendo fazer essa leitura desse texto para apresentar minha argumentação, para discutir a crítica marxista da religião, mas também para te dar ferramentas. Perceba como se constrói um tipo de pensamento. Perceba como a gente pode desenvolver as ideias. Não fazer isso é ser dogmático, é ser doutrinário, é fazer o que direita Biruleibe faz e que alguns progressistas ficam só com palavra de ordem e esquecem de municiar a galera a construir seu pensamento crítico e científico. Tá? Vamos lá. Portanto, desenvolve-se um aparato jurídico que tenta ajustar os direitos de liberdades individuais e a garantia da propriedade privada a um fenômeno ideológico coletivo ou de massas. Portanto, para solucionar o problema de que é necessário garantir o direito à religião, a religião é compreendida como uma preferência do indivíduo na sociedade liberal moderna. Lembra que esse é o foco. Sociedade liberal moderna. Liberal, indivíduos com suas liberdades, seus direitos e não sei o quê. Então, para solucionar o problema, cria-se um aparato jurídico que ajusta direitos e liberdades individuais do projeto social moderno à questão religiosa. Só que a questão religiosa, ela não é um fenômeno privado e individual, ela é um fenômeno ideológico coletivo e de massas. O cara não nasce e fala, esta é minha religião. Nasceu aqui com a minha religião. Ele se constitui dentro de uma religião historicamente. Ele é formado dentro de uma comunidade religiosa, dentro da história. Dentro de um grupo de pessoas que se reúne e que constrói uma institucionalidade, um tipo de relação espiritual que faz com que essa pessoa seja inserida e mediada ou encontre sua relação com o mundo mediada por instituições religiosas, por relações religiosas. Então é um fenômeno coletivo e de massas que eu não posso tratar como se fosse uma questão de preferência individual. Para tentar resolver o tal do problema de que queríamos superar a religião, mas não rolou. Tenho que garantir as liberdades individuais, então tenho que garantir a liberdade religiosa. Cria-se um aparato jurídico, direito à liberdade religiosa, direito a ter religião, de um ponto de vista privado e individual, para lidar com um fenômeno que é coletivo e de massa. Pô, mano, aqui, se você não sacou que a religião é um problema para o mundo do ponto de vista liberal moderno, aí o mundo acabou. Aí, pelo amor de Deus. É um problema, nessa perspectiva que eu estou propondo, que eu estou indicando, e além de ser um problema desse ponto de vista, que a gente está vendo aqui como projeto liberal moderno, abre um caminho para entender, mas a gente não vai avançar nisso, como dentro dessas contradições de um mundo moderno, o conservadorismo monta em cima de determinados problemas desse sonho e utopia liberal de indivíduos livres e iguais. Mas aí é um esforço para além do artigo. Vamos voltar para ele. Atenção
E as contradições que emergem desse ajuste são comumente articuladas em uma estrutura que estabelece dicotomias entre moderno e tradicional, liberal e conservador, progressista e regressivo, revolucionário e reacionário, assim como suas possíveis combinações. Então veja, surge dessa contradição do âmbito religioso, da questão do problema religioso, do mundo ou de um projeto moderno e liberal, à medida que quer ser progressista, que quer avançar e superar as relações religiosas, vai abrir aí dicotomias, como aquilo que é o moderno, em vista desse projeto, com o tradicional. Aquilo que é o liberal em relação àquilo que é o conservador. Aquilo que é progressista em relação àquilo que é regressivo, ou seja, que é retornar. Aquilo que é revolucionário, ou seja, transformar o bagulho todo, e aquilo que é reacionário. Não, eu vou mudar tudo para manter como está. Vou fazer a luta pela defesa da manutenção de tudo. E que reage violentamente. Assim como as suas possíveis combinações. Dá para o cara ser extremamente tradicional, né? No ponto de vista de que ele tem uma relação comunitária, religiosa e tal, não sei o que lá. E ainda assim querer ser um liberal. E aí ele vai entrar num mundo de contradições muito claro, por exemplo, dentro do âmbito do progressismo evangélico religioso que a gente tem aqui no Brasil. Pô, isso aqui é muito claro. Alguém quer manter um determinado tipo de relação que, do ponto de vista do projeto moderno, é tradicional. Contudo, ele quer ser liberal. Então, ixi, maluco, dá um borogodó aí que dá pra gente brincar bastante. Mas tá, são dicotomias e combinações possíveis que a gente poderia discutir, mas que eu não vou entrar nesse mérito. Mesmo no interior de uma tradição marxista e crítica, por vezes o fenômeno religioso e suas contradições são interpretadas a partir de estruturas polarizadas desse tipo. Ou é moderno, ou é tradicional. Ou é liberal, ou é conservador. Ou é progressista, ou é regressivo. Ou é revolucionário, ou é reacionário. E aí você vai encaixando os fenômenos nos polos e perde a análise crítica do fenômeno. Quero chegar aí, tá? Diante do problema, para solucionar a questão religiosa, muitas vezes, mesmo um marxista, crítico, barroco, rococó, pode acabar caindo em jogar para uma dicotomia e aí não fazer a análise do fenômeno com suas contradições. Mas só dizer, isso aí é coisa de tradicionalismo, isso aí é coisa de conservador, isso aí é... E a religião vai sendo empurrada para um dos polos. Obviamente, no caso, é o polo do que seria tradicional, conservador, regressivo, reacionário. E aí a análise já dentro dessa estrutura, que é o que a gente vai ver agora. No esforço de não incorrer nesse modelo dicotômico, por exemplo, Michel Louvi empreende um uso inventivo da teoria weberiana para compreender o fenômeno da teologia da libertação no continente latino-americano. Então, eu já circunscrevi por que o Louvi cria um aparato específico teórico para lidar com o fenômeno religioso. Então, o Louvi não está falando de toda a religião, de todo o processo. Ele, para lidar com a teologia da libertação, que era um movimento religioso ligado às esquerdas progressistas e mesmo revolucionárias da América Latina, ele fala, pô, não dá para chamar de tradicional e conservador como se faria numa crítica dicotômica do ponto de vista do projeto liberal. Não dá pra fazer isso. Não dá pra falar, isso é tradicionalista, conservador. Não, porque eles estão lutando revolucionariamente, pela esquerda. Pô, como é que eu lido com isso? Aí o Louvi cria um aparato inventivo, a partir da teoria weberiana, para lidar com esse fenômeno da esquerda católica, da teologia da libertação. Tudo bem? Eu não vou utilizar esse aparato do Louvi propriamente dito, mas é importante indicar, porque ele viu esse problema e ele tentou superar a dicotomia que surge das contradições do projeto moderno liberal, que é aquilo que a gente apresentou antes. E a gente não saiu do terceiro parágrafo, mas você vê que tem uma construção aí que é importante de considerar, porque é importante ver como o pensamento funciona. Lançando mão de uma larga e profícua discussão, pô, a gente quando usa esses adjetivos aí é só para não dizer, foi legal o que ele fez, né? Larga e profícua discussão, dando a puta da condescendência do Louvi e tentando evitar que ele fique bravo com o que eu vou falar do texto dele. A gente pode chamar isso de um argumento, de uma estrutura argumentativa, né? Que no debate a gente chama de captação de benevolência. Você fala muito elogiosamente para em seguida descascar o caneco. Então o negócio fica complicado.
Destaca, Lovi, o caráter relativamente óbvio de que entre os polos opostos da utopia progressista e da restauração regressiva existe todo um espectro de posições ambíguas, ambivalentes ou intermediárias. Isso é uma citação do Lovi. Porque ele cria esse aparato para dizer, olha gente, não dá para dizer só que religião é coisa de tradicionalista, conservador, biruleibe. Mas também não dá para dizer que todo liberal moderno, todo progressista secularizado é revolucionário, transformador e feliz. Não. Então não dá para fazer isso. Então, ó, entre os polos tem aí uma variações de cinza, 50 tons de cinza revolucionário ou reacionário dentro desses polos. Que é uma coisa óbvia, mas precisou perceber o óbvio e construir um aparato para lidar com ele. O Lovi fez isso. É isso que eu estou indicando. O Lovi sacou o problema e fez isso. Eu não estou dizendo que o Lovi está certo, eu não estou dizendo que a teoria dele é melhor, assim como eu não vou dizer de os outros que necessariamente essa é a melhor, aquela é a pior, mas é isso que o cara percebeu. Então, ele construiu um aparato para lidar com o problema de maneira complexa e que a partir da obviedade de que não é uma coisa ou outra e ponto, como que a gente lida cientificamente com o fenômeno. Tá bom? Lovi fez isso, de uma larga discussão profícua. Uma teoria crítica da religião mais cuidadosa, portanto, não poderia repetir fórmulas que tomam como fixos e estanques os termos das polaridades acima indicadas. Eu citei o Lovi para indicar, olha, ele percebeu o problema, criou um aparato para analisar o tema, porque é óbvio que se eu quero fazer uma teoria crítica sobre o fenômeno, eu não posso simplesmente aí tratar como se fosse uma simplificação de 2 mais 2 e tal. Não, eu quero fazer uma análise sociológica de um fenômeno. Ele aparece contraditório para mim. Ele não se encaixa dentro daquelas polaridades. Então, se não se encaixa nas polaridades, eu quero tentar entender o que está rolando. E aí o Lovi fez a proposta dele. Eu só citei o Lovi como um exemplo. Exemplo, beleza? Exemplo. Que me ajuda a reforçar o fato de que sim, o problema e as contradições percebidas realmente não exigem que haja um cuidado mais acurado da crítica e da análise do fenômeno religioso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho a minha contribuição porque é necessário que a gente tenha maior cuidado com o fenômeno religioso. Não dá para repetir aí a cabacice de achar que o mundo ele é um moranguinho fácil da gente se alimentar dele, da gente só dar uma lavadinha e come, pronto, acabou, resolveu. Ai, que morango gostoso. Não, gente, a coisa é mais complicada. Esse morango pode ter agrotóxico. Essa relação social que a gente está considerando simples, muito simples e óbvia de ser percebida, ela traz implicações muito mais delicadas e não são sutis e detalhes. Cara, é assim, se dentro do fenômeno religioso surgem revolucionários, eu não posso dizer todo religioso é um conservador babaca. É isso. Se eu não posso fazer isso, como eu vou analisar esse fenômeno? Como eu vou considerar a religião? É isso, gente. É isso. Caso vocês estejam ouvindo um canto angelical ao fundo, já sabem, né? É a criança em férias escolares, dentro dos 34 metros quadrados aqui do apartamento. Desse modo... Aconteceu uma parada muito comédia agora. Foi mal. É nóis. Desse modo, em seu trabalho sobre esse movimento religioso popular e católico, que mobilizou grandes massas e organizações sociais, Lovi se questiona se haveria uma teoria marxista da religião capaz de compreender o fenômeno da teologia da libertação e suas vertentes revolucionárias na América Latina. Ou seja, esse fenômeno religioso, complexo, ele exige respostas. Tem uma teoria marxista da religião que compreende isso? Porque Lovi queria saber disso. Então ele foi atrás do que os marxistas disseram sobre religião. E aí, diante de determinadas limitações e contribuições, ele conseguiu construir o aparato dele. É isso. Destacando exceções e fazendo avaliações de conteúdos excepcionais da tradição marxista, o autor indica que não, pois majoritariamente, diante do fenômeno religioso, marxistas utilizavam um modelo tradicional de interpretação contrapondo à igreja, o clero, um órgão totalmente reacionário, os trabalhadores e camponeses cristãos, que poderiam ser considerados defensores da revolução. Então, a análise é a igreja do mal, a galera do bem. Então, a igreja é conservadora e o pessoal aí que não é da igreja, ele pode ser revolucionário, transformador e pipipi, popopó. E reproduzia a discussão das polaridades, agora encarnando a instituição como do mal e o povo como do bem. O problema é que a teologia da libertação eram de pessoas institucionalizadas e que também representavam a igreja em muitas vezes determinados espaços da igreja católica,
apoiaram movimentos populares. E aí não dava para fechar só nessa polaridade. Tinha que entender o que estava rolando. E não foi uma coisa assim, isso aconteceu isoladamente no interior de Cumbuco do Sul. Não. Isso aconteceu repetidamente em diferentes âmbitos e como um processo massivo. Então, tem que entender. Essa avaliação do Lovi, tá? Que eu estou usando o Lovi como exemplo, corrobora com a análise de Roland Bower, que é um autor que eu acho maravilhoso. Aí agora eu vou fazer muitos elogios. Elogios que não são o que eu acabei de fazer lá do captação de benevolência. Cara, o Bower é bom pra caraca. Infelizmente é pouco conhecido no nosso país. Corrobora com a análise de Roland Bower, quando este indica que a análise da relação entre marxismo e religião normalmente se dá a partir da aplicação de um modelo centro-periferia. Nesse modelo, determinados elementos e valores constituem o núcleo de uma das correntes, fazendo com que os elementos rivais apareçam como periféricos ou mesmo distorções desse centro. O que o Bower diz? Fala, cara, isso é o marxismo. E aí aparece religião. Isso aqui está fora do marxismo. O núcleo não tem religião. Ou isso é religião. E aquilo que é da religião conservadora, tradicional, no birulê, não sei o que lá, daquela dicotomia, é o núcleo duro. O resto é exceções que está fora aí. Pá. E aí fazia esse modelo centro-periferia. Um núcleo duro e o resto tá distorcido ou tá fora desse centro aí. O que importa é o centro. Essas outras coisas não. E aí o Boer analisa e fala, cara, normalmente o pessoal trabalha assim, dentro inclusive da teoria marxista. O Lovi percebeu isso, o Boer percebeu isso, e eu tinha indicado que tinham contradições lá no início. Então citar o Lovi e citar o Boer não é para dizer, olha que teoria brilhante, que argumento de autoridade. Cara, esse fenômeno está aparecendo mais complexo do que parece. Michel Lovi percebeu isso quando cientista, aplicando o método e o uso da teoria weberiana. O Boer percebeu isso, fazendo seu trabalho com a religião. E parece que eu estou sacando que tem um negócio aí que está faltando. Então, acho que a teoria marxista, que normalmente trabalha com o tema religioso, não avançou o suficiente ou não tomou cuidado com determinados aspectos dessa religião. Vamos avançar, então, essa teoria marxista dentro da ciência da religião. Essa é a meta. Beleza? Vamos lá. Para Bower, esse é o aparato teórico utilizado por boa parte dos teóricos marxistas em suas avaliações a respeito dos conteúdos e das formas de determinada religião, no esforço de delimitar se são conservadores ou revolucionários. Então o objetivo já não era nem mais analisar a religião, é falar, é conservador ou é revolucionário? E aí, de novo, caía nas polarizações ou dicotomias, sem entender como tratar esse fenômeno com determinadas ferramentas em sua complexidade, na realidade histórica, manejando esse raio desse objeto. Tudo bem? Eu não faço ideia se está saindo aí a composição do Mozart ou do Beethoven, que eu tenho na minha casa. Aqui é o fundo da gravação do vídeo, mas ela está muito bonita. Minha filha é um potencial aí Beethoven. Mas vamos acreditar que sim. Como efeito, cai-se na armadilha de se estabelecer dois grupos distintos, um marxista e outro religioso. De tal modo que desde o início já se estabelece a impossibilidade de que um mesmo sujeito ou coletivo possa ocupar uma posição de intersecção entre os grupos. E isso Bower afirma. Cara, o problema é que muitas vezes cai nessa armadilha e ele fala, esses aqui são os revolucionários, esses são os reacionários, esses são os religiosos, esses são os revolucionários. Vai criando as dicotomias e as polaridades de modo que não se consegue perceber que o mesmo sujeito pode ir na igreja e ser militante. Pode ir na igreja e estar fazendo barricada durante a semana. O mesmo sujeito, né? Vai no culto e no outro dia lá tá botando fogo no carro. Isso é o mesmo ser humaninho. Isso não é que pode potencialmente acontecer num futuro. Isso aconteceu nos processos revolucionários, nas lutas populares. Era o mesmo humaninho. Então não dá simplesmente para jogar a religião separada. A religião é um conservadorismo puro e simples. Não. Então, como que vamos lidar com esse tema? Como que dentro da teoria marxista a gente pode avançar? É isso. Efetivamente, como comenta outro autor agora, David McLellan, que é um cara que fez um estudo sobre a teoria de Marx e Engels sobre religião muito interessante. Ao analisar as dinâmicas sociais europeias do século XIX e XX, as instituições religiosas recrudesceram em um conservadorismo aliado à manutenção da ordem econômica vigente, ao passo que, no fervor dos movimentos revolucionários, marxistas se distanciaram cada vez mais do fenômeno religioso.
Então ele fala, não é só uma questão teórica, é uma questão prática. Na luta e nos conflitos que foram ocorrendo, houve um recrudescimento das instituições religiosas ao conservadorismo e houve um afastamento de marxistas de espaços religiosos, das estruturas de uma igreja vigente aí em algum lugar na Europa do século XIX e XX. Ele fala isso. Ele percebe isso. Claro que ele tem suas análises e depois vai falar as causas, mas a gente não vai entrar aqui. Ele só está percebendo que isso aconteceu. Ou seja, apesar da gente ter uma crítica ao aparato teórico que simplesmente cria as polaridades, durante os séculos XIX e XX houve isso e o McLellan chama atenção na Europa. Significa que em outros territórios não foi assim que aconteceu. Beleza? Vamos lá. Como resultado, em termos gerais, a análise da religião evoluiu de modo reativo, abrindo margem para um déficit no desenvolvimento da crítica marxista da religião mais sofisticada. Para McLellan, redutiva e dogmaticamente se descarta a religião não pela crítica aos seus conteúdos metafísicos, abre aspas para o McLellan, mas em termos funcionais, a religião é um instrumento de governo de classe, um baluarte ideológico da classe dominante, o que não está errado. Mas o ponto é, por que a religião é um instrumento de governo, é um instrumento que pode ser utilizado como baluarte ideológico de classe dominante, então não se torna um fenômeno importante para a teoria marxista? E aí, veja, isso é muito legal do McLellan perceber. Ele fala, cara, não é questão teórica abstrata. A religião é descartada como fenômeno porque ela é assumida como um instrumento de dominação e ponto da classe dominante. Então a gente não vai nem estudar isso, não vai nem ver isso. Pouco importa a religião, porque ela é isso. E aí você descarta isso como um objeto e um problema de análise científica. E aí você perdeu sua capacidade de ser científico diante do fenômeno religioso, ainda que você seja um marxista e preze pela ciência. Aí uma constatação de um dado da realidade, que é, dentro da modernidade, como se constituiu esse desenvolvimento capitalista. Sim, a religião foi um instrumento, e muitas vezes é um instrumento na mão de classe dominante. Você substitui isso por uma afirmação dogmática e para de analisar o fenômeno religioso, e se aparece uma teologia da libertação em que tem católico, tem um movimento protestante ainda que muito diminuto, movimentos de pessoas religiosas que vão lá e são revolucionárias e estão lutando pela mudança da realidade popular e tal, não sei o que lá. Eles falam, não, mas a igreja não serve para nada. Aí dogmaticamente você perdeu a capacidade de lidar com o fenômeno. Porque ficou burro. Na questão prática. Porque sim, diante desta realidade, quando você analisa, você percebe, pô, cara, a religião é usada como instrumento. Só que disso para você negar o objeto e parar de cientificamente observar o que está acontecendo, e daí, como que a gente maneja esse objeto, como a gente compreende o que está rolando, quais são esses fenômenos, quais são essas relações, só se afastou, em termos funcionais, não teóricos e não científicos. Bom, eu gosto dessa percepção aí do McLellan. E aí tá, as dicas dos livros lá, né? Dá uma olhadinha depois nas fontes. Nesse sentido, como indicado por Andrew McKinnon, que é um outro autor muito interessante, com a falta de reflexão cuidadosa sobre o tema religioso, né, corre-se o risco de se perder o conteúdo histórico e dialético dos processos sociais em torno da religião, dado que acriticamente são reproduzidos tipos de teorias universais abstratas que se aplicariam a todos os fenômenos religiosos. Tipos de teorias universais e abstratas que se aplicariam a todos os fenômenos religiosos. Tipos universais de teorias abstratas que se aplicariam a todos os fenômenos religiosos. Dogmático, perdeu a ciência. Perdeu a capacidade de refletir e de constituir esse objeto, de analisá-lo como fenômeno. E aí a teoria marxista, nesse aspecto, vai falhando suas pernas. E é claro que sem boa teoria revolucionária, não há. Então, temos que melhorar. Assim, a religião é interpretada como uma estrutura limitada, na qual os processos sociais com história e dinâmicas específicas são forçosamente igualados, tendo como pressuposto uma concepção não dialética que assume diante dos fenômenos religiosos que, abre aspas para McKinnon, todos são momentos não contraditórios e todos têm basicamente o mesmo efeito. Pronto, se você é incapaz de perceber as contradições da realidade e considera que toda a estrutura religiosa tem os mesmos efeitos, você foi incapaz de dialeticamente compreender quais são os processos sociais e históricos que estão em desenvolvimento e como
praticamente, na praxis, atuar diante destes fenômenos, como intervir na realidade os compreendendo. A gente não faz ciência por fazer ciência, a gente faz ciência como marxista para fazer intervenções sistemáticas na realidade, em vistas da necessidade de atender as necessidades da classe trabalhadora como classe que é capaz de compreender quais são os critérios básicos de produção e reprodução social e, em última instância, de produção e reprodução da vida como um todo, porque sabe que não se pode destruir as condições básicas dessa reprodução, porque se torna crises constantes e, no limite, acaba com as possibilidades da própria manutenção desta sociedade. E, no limite, o capitalismo faz isso. Ele destrói as fontes de riqueza, a terra e o trabalhador, como Marx já tinha percebido. Então, em suas contradições que vão se autossabotando, ele vai colocando em risco a sua própria existência e a existência das pessoas, da vida como um todo, da vida propriamente dita. E a classe trabalhadora, quem sofre isso imediatamente, é a classe capaz, portanto, de sacar as necessidades de fazer essas transformações. Esse é um resultado aí, que eu já estou antecipando muito, do desenvolvimento da análise marxista. Só que, se a gente para de fazer uma análise da realidade efetiva, da classe trabalhadora, que é religiosa, como se dá esse fenômeno e tudo mais, dogmaticamente a gente perdeu uma potência imensa, imensa, de intervenção nessa realidade. É isso. Mas antes de eu avançar um pouquinho, eu vou ler uma nota de rodapé. Eu uso muito nota de rodapé nos meus textos. E às vezes as notas são comentários para ampliar um pouquinho o debate. Então eu vou citar essa daqui porque é muito interessante. Ela é uma nota de rodapé que está aqui na citação que eu fiz do Bauer, né? Que fala que o pessoal é incapaz de perceber a intersecção dos grupos, do religioso e marxista, religioso e militante, religioso e revolucionário. E eu vou ler aqui o que o Bauer percebe, tá? Como comenta Bauer, trata-se de uma posição curiosa, mesmo que, abre aspas, seja uma suposição compreensível, dada as oposições da Guerra Fria. Então assim, ele fala, cara, essa posição dogmática de trabalhar só com as polaridades, pô, é curioso, é compreensível. Eu entendo o que aconteceu no processo histórico, como o McClellan chama a atenção, né? Na Europa, nos Estados Unidos, determinados processos fizeram com que a igreja se tornasse mais conservadora e os marxistas se afastassem da religião, claro. Contudo, apesar de ser compreensível, ela é curiosa. Ela é estranha, vamos dizer assim. Por que o Bauer ela é estranha? Aí o Bauer diz, né? Ele, na verdade, desenvolve uma argumentação interessante. É num livro chamado Red Theology, que eu indico muito que vocês leiam. Dado que cristãos marxistas sempre estiveram engajados no diálogo e nos movimentos revolucionários. Sempre. Que, como lembra Lovy, apesar de pouca atenção ao tema da religião, um número significativo de cristãos compôs a Internacional Comunista, de modo que até uma liderança religiosa protestante, Jules Humbert Ross, sim, é um belga, se não me engano, que era pastor batista, se transformou nos anos 20 em uma das figuras líderes da Internacional Comunista. Então, é curioso, porque se olha a história, você vê, cara, não era tão estranho assim ter crente militando e sendo revolucionário. Quando você olha a história, é compreensível, mas por que isso aconteceu? Contudo, na prática, a galera estava sempre alinhada com movimentos revolucionários. Sempre teve cristão nas fileiras. Sempre teve religioso ali enfiado no meio. Então, tem que entender melhor esse fenômeno. Esse é o ponto. Aliás, esse livro Red Theology, do Roland Bauer, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pode baixar ele e se deliciar, caso consiga traduzi-lo, porque está em inglês, infelizmente. Nesse sentido, e na descrição do vídeo, também tem aí maneiras de apoiar meu trampo, não esqueça disso. Não esqueça de dar uma fortalecida aí, beleza? A gente está tentando. Nesse sentido, Bauer arremata indicando que, abre aspas, Marx e Engels haviam defendido que o compromisso religioso não é um obstáculo à adesão à Primeira Internacional. Além disso, essa abordagem da religião foi consolidada na liberdade de cláusula de consciência na plataforma da Segunda Internacional. Na verdade, eles argumentaram que até mesmo um padre pode aderir ao movimento socialista, contanto que um crente concorde com a plataforma do partido, compartilhando os objetivos do movimento da classe trabalhadora. Então, ele é bem-vindo. Na verdade, muitos o fizeram, principalmente durante o período da Segunda Internacional. E aí o Bauer tem as informações no livro dele lá, com documentação, tal, com referência. Você pode ir no marxist.org e procurar. E tá lá também esses elementos. Pode procurar o nome aí do Jules Humbert Ross, que a gente tá aqui, né? Jules Humbert Ross, o nome feio da bichinha. Você pode também
Se você quiser ver um autor chamado Henrique Dussel, que destaca essa carta que Marx escreveu, por exemplo, para a Primeira Internacional, argumentando contra Bakunin, que não se deveria indicar, inclusive essa carta você pode encontrar ela, tá? Tá nos trabalhos completos do Marx e Engels, em que ele fala, olha, não é para colocar o ateísmo como um critério para a internacional, porque a gente não está num debate teológico. O ateísmo é questão de discussão teológica e eu não quero isso. A gente está preocupado com a classe trabalhadora. Basicamente isso. Então tudo isso para chamar a atenção de que, apesar de ser compreensível, porque isso rolou, dados os processos do século XIX e XX, ao mesmo tempo, na prática, sempre teve crente militando, sempre teve crente revolucionário, tanto na Europa quanto em outros espaços, especialmente na América Latina e em outros territórios aí da Ásia também. Inclusive o livro do Roland Board, Red Theology, fala muito sobre Europa e Ásia. Não fala sobre a América Latina, isso quem faz é o Lovi. E tem um outro texto do Bower que ele explica, inclusive, por que ele faz isso. Fala que o Lovi trata o fenômeno da América Latina como excepcional e extraordinário, e ele truca isso um pouco. Fala, não, querido, você está falando isso, sei lá por quê. Porque quando você olha para a Ásia e também para movimentos em África e na Europa, você vê que não tem nada de extraordinário ter crente militando, não. E aí ele faz uma contestação ao Lovi muito interessante. Mas tudo bem, sigamos aqui um pouquinho mais. Isso posto, em seu trabalho sobre marxismo e religião, David McClellan, alerta que, de fato, abre aspas, a religião, de uma forma ou de outra, tem sido um aspecto profundo e duradouro na atividade humana. E há todas as razões para pensar até esse momento que isso continuará, ou seja, que a religião, apesar de você não gostar dela, ela segue existindo e seguirá. Ao menos em um futuro próximo. A negligência benigna ou a rejeição total pela esquerda significará que o imenso poder da religião pode ser capturado pelas ideologias de direita. Nossa, quem diria que eu descartar um fenômeno social importante e mobilizador de massas como um objeto daria de presente este objeto para a direita manipulá-la como sujeito. A rejeição benigna, né? Ou, aliás, como é que ele fala aqui? A negligência benigna, ou a rejeição total ao fenômeno, entregou de bandeja para quem vai se interessar por ele, vai querer articular aí junto com esse fenômeno. Que é um fenômeno social, de massas, coletivo, historicamente realizado e determinado. Então não dá para fingir que ele não existe ou negar, porque quis negar porque eu não gosto. Tem que saber trabalhar, mano. Mas vamos lá. A constatação do autor tem como origem a preocupação com os movimentos conservadores que emergiram nos Estados Unidos ao final da década de 70. O McClellan faz essa referência à negligência da esquerda pela questão religiosa porque ele vê o surgimento da tal maioria moral nos Estados Unidos, que é um movimento extremamente conservador, cristão, biruleibe, que dá bases, inclusive, para hoje Trump e essa maluquice toda aqui da galera que segue ele. E isso ele percebe, né? O McClellan fala, cara, olha a maioria moral aí. Olha os caras arregaçando aí no ambiente religioso. Se a gente deixar de lado a questão religiosa, como marxistas, como revolucionários, de bandeja, esses caras só vão crescer, só vão fortalecer nesse meio aí. E aí ele estava preocupado com isso, e escreve esse texto nesse contexto. Em especial, atenta para a chamada maioria moral da América, como e a maneira como, quase por padrão, toda uma série de medidas sociais repressivas, para não falar de posturas nucleares agressivas, parecem ter por trás de si o peso de toda a tradição judaico-cristã. Tal movimento coordenava os setores cristãos conservadores que, à época, se autodenominavam a Nova Direita Cristã nos Estados Unidos. Tá? Seu papel foi decisivo nas eleições de Ronald Reagan e George W. Bush, ou Bush pai. Canalha pai. Como fenômeno que reforça a questão posta por McClellan, temos o trabalho de Ben Howie, The Immoral Majority, publicado em 2019, A Maioria Imoral. É um jornalista gringo, e aí eu vou citar ele como fonte,
Não como fonte teórica e tal, que olha que grande análise. É que ele faz a análise, muito comum, né? Gringo gosta de fazer isso. Aqui no Brasil tem mais menos, que é o jornalista que vai fazendo um estudo e um ensaio, um texto-ensaio sobre um determinado fenômeno que ele trabalha há bastante tempo. E aí o Ben Howie fez, então, um estudo-ensaio, um texto-ensaio sobre isso que seria a maioria imoral, falando sobre Trump e o movimento dessa nova direita cristã, agora rejuvenescido, rejuvenescido, né? Porque é jovem, mas é velho ao mesmo tempo, rejuvenescido para que o Trump fosse eleito, para que essa direita biruleibe estadunidense tivesse tanta força. Então, a maioria imoral, publicada em 2019, tá? Então, o Ben Howie, nesse texto, faz a recuperação da história da maioria moral e da nova direita estadunidense para apontar o seu amadurecimento e suas influências para a eleição e na manutenção do governo Trump. E aqui eu estava escrevendo ainda pensando Trump 1. Não imaginava que ia ter Trump 2, meu Deus do céu. Então, a coisa só piora. Ai, Jeová, nos proteja. Então, esse rejuvenescimento dessa direita aí, né? Então, vamos lá. Que utiliza da questão religiosa. No Brasil, como é ampla e notoriamente sabido que aquele recurso teórico, recurso discursivo, né, que você utiliza, recurso retórico que você utiliza, para dizer, não quero avançar muito sobre esse tema. Como é amplo e notoriamente sabido, a eleição e manutenção do governo Bolsonaro teve como protagonistas lideranças religiosas e a mobilização de massas em torno de pautas e movimentos religiosos, tanto católicos quanto evangélicos e protestantes. Todavia, como todo acontecimento histórico, não se trata de um evento sumário ou repentino, mas o resultado de um processo que precisa ser explicado com maior cuidado. Eu vou repetir esta frase. Como todo acontecimento histórico, não se trata de um evento sumário ou repentino, mas o resultado de um processo que precisa ser explicado com maior cuidado. Isso porque, de repente, do nada, as pessoas se assustam e falam, meu Deus, do nada esses evangélicos aí fazendo evangelicalice, do nada esse pessoal surgiu como os pastor maluco biruleibe, do nada, caiu do céu. E, nossa, caos na terra. Não é do nada, né, gente? Eu lembro muito pouco das minhas aulas de latim que eu tive na faculdade. Pouquíssimo, quase nada. Tive latim para ler textos clássicos do latim. Na filosofia. Eu não lembro nada. Mas eu nunca vou esquecer que no material didático que a gente tinha uma frase. Mulus territus est. Esta frase me marcou para sempre. Especialmente porque esta frase, mulus territus est, além de ter sido engraçada para mim, que tem o cérebro errado, tinha uma colega de sala que ela sempre ficava muito desesperada quando chegava próximo a períodos de avaliação. Aliás, nem precisava estar tão próximo. Quando começava o semestre, ela já estava, professor, como vai ser a avaliação? Mas e a avaliação? E aí ela tomava uns 15 minutos preocupada com a avaliação e processo avaliativo. Assim, ela não era uma pessoa muito agradável também não. Não era uma flor que se cheirasse. Na verdade, era uma pessoa difícil. E ela atanizava um pouco a nossa vida. E tal pessoa, com a qual não tive grandes afetos, ou tive grandes afetos, mas não afetos positivos, em determinado momento na sala, começa a puxar o papo da avaliação. E a única coisa que eu pensava era mulus territus est. O burro tá assustado. A galera olha para algo, um fenômeno não percebido, e vira o mulus territus est. Do nada, o burro tá assustado. Desesperado. E aí começa a surgir as teorias mais fácil, mais chulé e mais chinfrim do planeta para explicar o movimento evangélico. Aí é a teologia do domínio, que virou fetiche de esquerda. Falando de neopentecostal, a torta direita, a galera já não usa mais o termo neopentecostal há um tempo dentro da ciência da religião. Um monte de coisa que vai acontecendo aí, mas os mulos territus est, mano. Mulos territus est. O burro tá assustado. Tá assustado, tá desesperado. Porque pareceu um negócio aí que ele não tava esperando. Do nada, apareceu um bagulho no caminho e travou todo. Mulus territus est. Mulus territus est.
Por quê? Porque aí, ao invés de respirar e falar, isso é um resultado de um processo que a gente tem que compreender, então vamos analisar a história, o que aconteceu. Não, fica assustado e vai procurando os caminhos mais fácil e tosco do mundo. Aí vai beijar a mão de pastor, aí a esquerda vai lá entregar a concessão para pastor, aí vai entregar a concessão para igreja, aí vai fazer culto de não sei o quê, e aí não entendeu o fenômeno, não entendeu o processo, e acha que se você emular uma religião aleatória, você vai começar a ter apreço e carinho das pessoas que são dessa religião. Ah, ser burro assim em outro lugar. Mas vamos lá. Não foi do nada. Então a gente tem que ver o que aconteceu. Inclusive, já vou meter um merchan. Meu curso Evangélicos e Política no Brasil. Está lá na plataforma. Além do curso Marx e Religião com 2 módulos. Então você pode acompanhar esses 2 cursos em um único link com um único valor. Esse valor de R$ 39,90 você acessa todos os cursos. Mas vamos lá. Que já dava seus sinais com a crescente participação de lideranças religiosas nas representações legislativas, as chamadas bancadas da Bíblia. Isso, gente, desde a Constituinte, pós-ditadura. Desde a Constituinte, tá? Mas isso é dia para outro dia. Ou pro meu curso, caso você queira acompanhar. Desse modo, no presente artigo, temos como objetivo contribuir com elementos para uma teoria crítica da religião de vertente marxista. Nosso intuito, portanto, é retomar a crítica da religião em Marx, analisando aspectos centrais de seu desenvolvimento, para em seguida destacar 2 contribuições para uma teoria marxista da religião. Quais são as minhas contribuições para a teoria marxista da religião? O critério da crítica da religião. Para fazer uma crítica, você precisa de um critério. Meu critério é esse, e aí eu faço a crítica, ponho em crise a partir deste critério. Para a crítica da religião, Marx tem um critério. Então, qual é esse critério? E a estrutura da crítica. Porque a estrutura não pode ser binária, não pode ser dicotômica, não pode ser dogmática. Eu não posso fazer uma crítica do dogma religioso com o dogma. Por favor, é crítica, pensamento crítico, usar o cérebro, orientar o cérebro para a análise da realidade. Análise científica dessa realidade. Então, qual é a estrutura dessa crítica? Além da gente ver o critério, qual é a estrutura? Ela não pode ser dicotômica, não pode ser um modelo centro-periferia, não pode ser aquele bagulho da polaridade tosca. Como a gente faz essa estrutura? Beleza? E eu vou ler esse texto de novo, tá? Porque já vamos aí a 46 minutos. E eu, de propósito, dei um pouquinho do doce. Para vocês voltarem aqui depois. Para querer o resto do chocolate. Então, para tal, desenvolveremos nossos textos em 3 momentos. Traçar aspectos gerais da crítica da religião em Marx, a partir da difundida expressão "a religião é o ópio do povo". A gente vai criticar essa expressão e ver o que Marx está dizendo. Discutir o conteúdo que possibilita estabelecer um critério para o desenvolvimento da crítica. E, em um terceiro momento, trabalhar a estrutura da crítica da religião por meio de breves considerações em torno da obra madura de Marx no campo da economia política. A gente vai fazer uma ponte entre crítica da religião, crítica da economia política, para entender a estrutura da crítica dos fenômenos religiosos. Estrutura da crítica, como você estrutura uma crítica científica de determinado objeto. A gente vai fazer isso para voltar para a religião. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se você gostou desse aqui, não esqueça de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí. E só vai ter a parte 2 e 3, obviamente, claro, se a gente conseguir fazer ele render bem. Render bem é se a gente conseguir aí, pelo menos, esticar um papo. Argumentações, debates, comentários aqui apontando dúvidas e a gente avança para ele. Tá? Não precisa ser tanta visualização, senão é o nosso envolvimento aqui de comunidade, pra gente pensar, cara. O objetivo desse canalzinho aqui é contribuir com ferramentas para análise da realidade, fazer críticas às estruturas que estão aí. Então, botar o cérebro para funcionar. Então, contribuir compartilhando ferramentas, instrumentos. Tá bom? É isso, minha gente. Em breve vejo vocês aqui na nossa vendinha de chocolates marxísticos e a gente vai ver a crítica da religião em Marx, propriamente dita. Beleza? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!